Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O título da mensagem de hoje é Devoção a uma organização religiosa. Quando isso se torna idolatria? Texto áureo, Hebreus 7:25. Jesus pode também salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A pergunta que levantamos: é possível alguém se arvorar em ser adorador do verdadeiro Deus e cair no pecado da idolatria? Que lhe parece, prezado ouvinte? Não parece um paradoxo? E a nossa resposta é que é possível dar imprópria devoção a algo ou alguma coisa na intenção de se estar promovendo a verdadeira adoração, quando isso não seja realidade. Então aí está que isso pode ocorrer. Pode alguém admitir ser adorador do verdadeiro Deus e cair no pecado da idolatria? Talvez você indague, mas isso tem apoio bíblico? Sim, nós temos um exemplo que citamos, a serpente de metal. Quem não conhece a história bíblica da serpente de metal? O povo de Israel no deserto murmura contra Moisés e contra Deus. Como castigo, serpentes abrasadoras são enviadas que mordem o povo, e este reconhece que é um castigo divino, resultante da sua atitude. Clamam a Moisés, e Moisés recebe orientação para levantar uma serpente de metal, e o povo mordido, ao olhar para a serpente, se veria livre dos efeitos das serpentes abrasadoras. Com o tempo, porém, o povo de Israel passa a cultuar a própria serpente como um ídolo, dando-lhe o nome de Neustã. O piedoso rei Josias, nos seus dias, vendo esta situação, ele ordena a destruição da serpente de metal, que se tornara um ídolo para a nação. Está escrito: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficara vivo. Isso está no livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Então, quando Josias viu a idolatria do povo, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera
porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Mas o povo de Israel não se limitou à idolatria nesta única ocasião. Mais tarde, nos tempos de Jeremias, nós encontramos uma expressão que era usada pelo povo como meio de segurança. Essa expressão era templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então o povo descansava seguro. Agora temos o templo em Jerusalém e Deus está conosco e ninguém pode nos vencer. Então os judeus passaram a confiar na linhagem davídica e no sacerdócio aarônico para serem salvos dos invasores e repetindo o que nós dissemos: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 7, versículo 4, e você vai encontrar isso lá. Muito embora essa fé que demonstraram no templo do Senhor, o templo de Jerusalém, que era uma das suas glórias, não tiveram livramento esperado e foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Registro bíblico de 2 Reis 25, versículos 8 e 9. Então esses judeus olhavam para o templo como meio de escape das forças inimigas de Nabucodonosor e foram culpados de idolatria. Passando para os nossos dias, o que dizem as testemunhas de Jeová sobre o nosso raciocínio que estamos esposando? Esse grupo religioso corrobora com o nosso ponto de vista de que é possível alguém pensar estar prestando culto a Deus através de uma organização ou de uma igreja e com isso se tornar idólatra. E dizem assim: se uma pessoa rende serviço em obediência a alguém ou a alguma organização, quer voluntária, quer compulsoriamente, considerando como algo em posição superior de domínio e com grande autoridade, então se pode dizer biblicamente que tal pessoa é idólatra. Estou lendo a Sentinela de 1º de março de 1962, na página 141. Dizem mais, e a pretensão de todas as organizações religiosas é que a adoração a Deus deve ser feita mediante uma ou outra das múltiplas organizações religiosas com seus grandes e pequenos sistemas clericais como representantes de Deus. Elas também são imagens, obras das mãos dos homens e destinadas à destruição como com todas as outras formas de idolatria. Fazendo uma citação do livro Seja Deus Verdadeiro, na página 137, publicado pela Sociedade Torre de Vigia. Diz mais, não podemos participar em nenhuma versão moderna de idolatria, seja em forma de gestos adorativos, diante de uma imagem, ou um símbolo, seja por imputar salvação a uma pessoa ou a uma organização. Sentinela de 1º de novembro de 1990, na página 26. Declaram que essa prática de se voltar para a organização religiosa e confiar nela como meio único de salvação não passa de apostasia moderna. E realmente o apóstolo Paulo preveniu que imediatamente depois da sua morte, os homens apostatariam da fé verdadeira e se voltariam à religião. E o apóstolo João avisou do mesmo efeito da obra de Satanás,
O mesmo ocorreu com o apóstolo Pedro, que disse acerca de líderes que se colocam como representantes de Deus, pertencendo a determinada organização religiosa, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é feito escravo daquele por quem ha sido vencido. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3 e o versículo 19. Quanta incoerência! Cabe bem aqui as palavras de Paulo em Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Você perguntará, por que está se referindo que é incoerência o que está sendo dito? Incoerência porque eu tenho lido publicações da Torre de Vigia. E uma pergunta que eu levanto é, as testemunhas de Jeová praticam idolatria? Você talvez julgue absurdo. Porventura não se tornam idólatras as testemunhas de Jeová quando atribuem salvação à sua própria organização? Quando chegam a usar de uma analogia há séculos adotada pela Igreja Católica, que usa a figura da Arca de Noé como sendo o meio de salvação. Então dizem, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Estou fazendo uma citação do terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, na página 41. E as testemunhas de Jeová fazem o mesmo, dizendo, simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção de vida eterna. Citação do livro Poderá Viver no Paraíso na Terra, na página 255, edição de 1983. O que você acabou de ouvir, prezado ouvinte? Que elas condicionam a salvação a duas providências. Primeira, fazer a vontade de Deus. Segunda, pertencer à organização de Jeová, que é a sua organização religiosa. Então, para a salvação, precisamos fazer a vontade de Deus, isso concordamos, como ensinou Jesus na oração dominical, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Mas agora, pertencer à sociedade Torre de Vigia como meio de salvação é um ato de idolatria. Vou repetir. Pertencer à Torre de Vigia como meio de salvação é um ato de idolatria, pois a salvação está exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pode se virar de um lado para outro, dizer que fora da nossa organização não existe salvação, que isso não passa de engodo, biblicamente falando. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Então, meu prezado ouvinte, qualquer grupo religioso que apresente sua organização religiosa como meio de salvação, dizendo que fora do seu meio não existe salvação, é uma seita e está praticando um ato de idolatria, substituindo a pessoa de Jesus Cristo
por uma organização religiosa. E ainda mais, as Testemunhas de Jeová, na Sentinela de 1º de setembro de 1979, na página 12, em letras manchetes, declaram: tenha fé na organização vitoriosa de Jeová. Você encontra apoio bíblico para isso? Ou você encontra apoio para você dizer isto de Jesus Cristo e do Pai, como lemos em João 14, versículo 1? Fé em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Isto nós encontramos com base bíblica em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A nossa fé deve estar depositada no Pai e no seu Filho Jesus Cristo, e não numa organização religiosa. Jamais poderíamos pensar em dizer: tenha fé na Igreja Evangélica da Paz. Seria uma abominação para nós dizermos isso, um ato de idolatria. Nós dizemos com segurança: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Palavras do apóstolo Pedro em Atos 4:12, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. E nós concordamos plenamente com esta declaração, e a nossa fé então está em Jesus Cristo, está no Pai, como disse ele: crede em Deus, crede também em mim. Então, quem poderia imaginar que as Testemunhas de Jeová, no seu zelo religioso, se assemelhassem aos judeus, de quem Paulo falou, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. E isso é o que leva a pessoa ao erro religioso. Estou citando Romanos, capítulo 10, versículo 2 e 3, quando completa: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei é Jesus Cristo, para que todo que nele crê possa obter a salvação. Então dizemos, concluindo, se uma pessoa rende serviço em obediência a alguém ou a alguma organização, quer voluntária, quer compulsoriamente, considerando como algo em posição superior, de domínio e com grande autoridade, então se pode dizer biblicamente: tal pessoa é idólatra. Não seria o caso das Testemunhas de Jeová? E eu pergunto, quem diria que isto pudesse ocorrer? Passar
Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Vem aí o 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, dias 12 e 13 de outubro, na Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos. Palestrantes confirmados: Pastor Joaquim de Andrade, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, Pastor João Flávio Martinez e Presbítero Paulo Cristiano, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e o pastor e apologista Natanael Rinaldi. Taxa de inscrição R$10. Mais informações, ligue 3232 4337. 3232 4337. Faça já a sua inscrição. 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus. Pela internet, tomamos conhecimento da seguinte notícia que passamos aos nossos ouvintes, seguindo-se nossos comentários bíblicos. A brasileira de 20 anos que está leiloando a virgindade na internet comemora o aumento no valor dos lances, que já chegam a 130 mil. Fico feliz porque isso é uma aventura para mim. Decidi embarcar nessa aventura e vou ver no que dá. Mas estou em paz, afirma Catarina, que deu o primeiro beijo aos 17 anos de idade. Todo mundo já tinha beijado e eu não. Fui crescendo, amadurecendo e ainda espero encontrar uma pessoa que me ame incondicionalmente. Isso é só um negócio para mim, diz. A estudante de educação física decidiu se candidatar à vaga para participar de um comentário idealizado pelo diretor australiano Justin Ciselli há 2 anos. Com a ajuda do irmão e de uma câmera caseira, ela preparou o vídeo que encaminhou para a empresa produtora Thomas William. Selecionada para o projeto, Catarina mudou o estilo de vida, com o apoio da família. Minha mãe é minha melhor amiga, porque ela sempre conversou muito comigo. Ela dá a opinião dela, mas me dá liberdade para tomar minhas próprias decisões, afirma. Entre as motivações para participar do projeto, ela cita a experiência de conhecer novos lugares e pessoas, atuar em um filme e ganhar por isso. No Brasil, os valores estão trocados. Uma pessoa inescrupulosa com dinheiro tem mais valor do que alguém honesto, mas sem recursos materiais, avalia. Além dos 42 mil que recebeu na assinatura do contrato. Catarina vai ficar com todo o dinheiro do lance vencedor, além de 10% dos lucros de publicidade. Pastor Natanael, poderíamos imaginar que em algum tempo chegássemos ao acúmulo de ler uma notícia em que nossa Patrícia sai do Brasil para a Austrália e dá esse vexame de expor-se publicamente, oferecendo sua virgindade pelo maior preço que lhe é oferecido? A atitude dessa jovem não passa da prática de prostituição.
imoralidade. E quero dizer que é triste essa posição dessa jovem. Por quê? Perguntará alguém. Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, vamos notar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, ele vai ser desonrado, no caso desta jovem, a tal ponto que se torna no templo da prostituição. Incrível que se possa admitir isso, que estamos tomando conhecimento e, como acabamos também de ouvir, a própria mãe consente na atitude da filha, embora seja conselheira confidencial, mas abre campo para sua filha viver segundo a sua própria vontade, nesse particular de oferecer sua virgindade por um preço X. Lamentável. Pastor, em que parte da Bíblia há essa colocação da santidade do nosso corpo para torná-lo templo do Espírito Santo? O apóstolo Paulo escreveu na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 19, o seguinte, vou ler: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Ou vice-versa? Ela que está agora oferecendo o seu corpo? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, taxativamente, claramente, a Bíblia passa a nos dizer, nos informar que o nosso corpo é sagrado e não é para ser oferecido em leilão para a quebra da virgindade. Estamos alarmados. Poderíamos dizer que nossos dias se assemelham aos dias antediluvianos na esfera da degradação humana, a ponto de tomarmos conhecimento de oferecimento da virgindade de uma jovem que terá de sair do país em que está residindo por não ser admitida, tal prática naquele país chamado Austrália? Quero dizer que não só vergonha para ela, mas como vergonha para nós brasileiros, sermos conhecidos mundialmente por tal ato de degradação moral em oferecer a virgindade, pelo que nós chamaríamos agora um prato de lentilha, a história muito conhecida na Bíblia Sagrada, que se deu com Esaú, irmão de Jacó. Ele chegou em casa esfaimado, sentiu o sabor, o cheiro
do prato que o irmão dele estava preparando e pediu um pouco da comida. O irmão negou e quando ele insistiu, ofereceu por uma compensação o direito da primogenitura por um prato de comida. E o irmão Esaú topou aquela proposta. E o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 a 17, faz uma recomendação aos leitores, aos cristãos e a todos que lerem a passagem. Segui a paz com todos e a santificação, se a ninguém verá o Senhor,